não sabem que o nosso emocional afeta até os nossos bichinhos. E que, como em todas as relações precisam de ordem, isso não é diferente com os nossos bichinhos. Então a gente vai ter esse papo aqui hoje com a querida Fernanda Barbier. Ela é veterinária e ela é consteladora como eu. Então nós vamos trocar aqui algumas figurinhas e vocês estão convidados para participar, para fazer perguntas. E para começar, vamos convidar a Fernanda, né? Bom dia, Fernanda! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos bater esse papo, então, aí, ansiosa para conversar um pouco contigo e responder as perguntas que já vieram durante a semana ali no Instagram. Sim, eu estava aqui contando para o pessoal, né, que nossas relações, elas precisam de alguns critérios para ser saudáveis. E não seria diferente no relacionamento que a gente tem com os nossos bichinhos, né? Com certeza. Então, nós amamos os animais, temos os nossos animais domésticos, né? Aqui em casa temos gatinhas, eu sei que você também tem os seus pets, e a gente se encontrou e decidiu trazer esse assunto para vocês, né? Para que mais pessoas tenham uma relação saudável com os seus bichinhos. Exatamente. O destino nos uniu. As coincidências, né? O pessoal gosta muito das coincidências. Bert dizia que elas não existiam. Então, não existem mesmo, né? Alguma coisa a gente tem para entregar juntas. E é isso que a gente vai fazer hoje, nesse pouquinho aqui que a gente vai compartilhar com vocês. Perfeito. E aí, conta pra gente, Fernanda, quem é você? Há quanto tempo você trabalha com animais? Então, eu sou médica veterinária há 20. Agora, eu acabei de fazer 22 anos de formada. Então, a minha relação com os animais vem desde a infância. E há 5 anos eu fiz uma formação dentro da medicina veterinária de visão sistêmica. Então, hoje eu trabalho, ainda clínico, mas trabalho com as terapias integrativas, né? A terapia sistêmica, as constelações, a comunicação intuitiva entre consciências e a terapia floral de Bach para a família multiespécie já há 5 anos. Então, temos aí, né, com certeza, muita experiência, muitas histórias. Com certeza, muitas histórias, muitas coisas que a gente nem imagina, onde os animais se enfiam para ajudar seus tutores, coisas que as pessoas às vezes têm que começar a treinar o olhar, né? Entender que às vezes mudanças de comportamento, pequenas alterações de humor, elas podem estar nos indicando algo para a gente olhar na gente. Sim, eu, né, Ana Carolina, trabalho com constelação familiar há mais ou menos 4 anos. Antes disso, comecei com a pedagogia, então eu sempre tive um olhar para o desenvolvimento, né? E nos últimos anos eu tenho percebido cada vez mais que nada é coincidência. Então, muito do que acontece na nossa vida está querendo nos ajudar, está querendo nos ensinar, está querendo nos ajudar a atingir um outro nível. E Com certeza. muitas coisas nos dão sinais, né? Então, não seria diferente com os bichinhos. Tudo que acontece ao nosso redor está tentando nos chamar para a consciência, para a gente ter uma vida melhor, para a gente ser mais Exatamente. feliz. Então, a gente pode sim ser mais curioso com coisas do dia a dia. Puxa, o que isso aqui está querendo me dizer? Né? Então, eu acho que a gente parte aqui desse princípio, né? Que tudo que nós sentimos, tudo que nós vivemos, tudo que nós intencionamos, aparece para a gente assim, ó. Muitos dos nossos relacionamentos são espelhos. E isso não é diferente com os nossos pets, né? Então, Não, não é. por isso a gente quis trazer esse papo aqui. Para, além de melhorar o seu relacionamento com o seu bichinho, para o seu bichinho ter mais saúde, ter mais vida, para sempre Exatamente. toda que convive essa troca, o que você precisa enxergar em você. Então, essa é nosso objetivo aqui hoje, né? E uma coisa que a gente já conversou um pouquinho, né, Fernanda, é sobre justamente o fato de ser uma relação. Toda relação tem um princípio de troca. Se você tem uma amiga, você tem um benefício de ter uma amiga e essa amiga tem um benefício de ter você. É uma troca de Exatamente. situações. Explica pra gente, Fernanda, como funciona a troca com os animais.
Então, a gente, só pontuando primeiro, o pessoal que não é acostumado com a visão sistêmica, né, o equilíbrio de troca, ele pressupõe ser equilibrada a troca em todas as relações, com exceção da nossa relação com os nossos pais e com os nossos filhos. Né? Os pais dão e os filhos recebem. A gente não consegue devolver para os pais à altura aquilo que a gente tomou deles, que foi a vida, e muitas vezes um pouco ou muito mais, né? Além dessa vida. Com os animais não é diferente. A nossa relação com os animais, ela pressupõe equilíbrio. O que aconteceu com essa mudança dos animais saírem, então, do quintal de casa, né? Os gatos saírem dos telhados e entrarem para o nosso convívio? Essa relação se tornou uma relação de fato, uma relação estreita. E começou a pedir um equilíbrio. Conforme nós vamos entregando mais e mais para esses animais, então a gente dá cada vez mais conforto, uma alimentação cada vez melhor, uma condição de saúde cada vez melhor, proteção, segurança. Os animais, eles ficam nesse desejo de equilibrar a relação e eles acabam nos entregando mais também. E uma das formas deles nos entregarem mais é cuidar do campo familiar, cuidar do nosso campo pessoal, do nosso campo familiar, do campo da nossa casa. Então, ele vai captando essas informações do nosso campo. Então, quando a gente está muito triste, quando a gente tem um problema de saúde, a gente não trata. Quando a gente tem uma relação que está em desequilíbrio com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso relacionamento afetivo, eles captam essas informações desse desequilíbrio e trazem para eles em forma de sintoma, que pode ser um sintoma físico, mas também pode ser um sintoma emocional, uma alteração de comportamento. Hoje a gente tem muito intensa, assim, uma quantidade muito grande de animais que têm ansiedade de separação. Então, são sintomas que nascem no nosso campo emocional e que são captados pelos nossos animais. Eu costumo dizer assim, até hoje, para mim, na minha casuística aqui, não chega a 1% das constelações que eu faço com animais que a origem do sintoma é realmente do animal. E quando tem origem no animal, essa origem no animal também está espelhada com o tutor. Então ele não está ali por acaso também. Você está dizendo, então, que, por exemplo, se eu estou com problema com a minha gata, muitas vezes o sintoma que ela tem de saúde tem a ver com alguma coisa do meu emocional, muitas vezes. Exatamente, exatamente. Vou trazer uma fala aqui do Dr. Bach, dos florais. O Dr. Bach falava assim, primeiro a nossa alma adoece, depois a gente traz para um sintoma emocional. Então, em geral, o que acontece? A gente tem uma relação distorcida com alguém, alguma mágoa, alguma coisa, a gente não olha para isso vem para o nosso emocional. Então a gente começa a ficar mais ansioso, ter mais dor de cabeça, querer dormir mais, e a gente continua sem olhar. E aí isso passa para o nosso corpo e aí a gente produz um sintoma físico. Então, para a gente tratar um sintoma físico, a gente vai ter que ir voltando e chegar lá na alma, vai procurar essa relação, essa questão que a gente tem com alguém, e vai começar a resolver isso até o sintoma físico resolver. Com os animais não é diferente. Os sintomas físicos deles também começam na alma, também começam no campo emocional. Só que, na maioria das vezes, eles estão captando isso de nós. Aí a gente já fez todo esse caminho, a gente já não tratou nada na gente. E o animal pensa nessa questão da sobrevivência dele, porque a sobrevivência dele acaba dependendo da nossa. Então ele olha pra gente e pensa assim, ó, olha, essa criatura aí, ela tá muito mal, ela tá doente, ela tá adoecida emocionalmente, Qual é a tendência de alguém doente? É olhar pra morte. Mas aí quem é que vai me alimentar? Quem é que vai me proteger? Quem é que vai me cuidar? Então, acaba ele tendo essa preocupação também com a sobrevivência dele. E por isso também ele faz esse movimento de nos mostrar algo a ser resolvido. Isso. Então, como você está contando para a gente, né, Fernanda? Por exemplo, assim, uma vez eu vi uma tutora que ela estava com uma situação emocional em casa, difícil, até saiu furúnculos nela. E aí o cachorro dela também ficou com furúnculo. Então, é justamente um exemplo do que você está contando para a gente agora. O espelhamento de sintoma é bem comum, sabe? O espelhamento de sintoma é bem comum acontecer. Uma pessoa que tem um problema no joelho,
a outra pessoa também tem. A pessoa tem um problema de coluna, o cachorro vai apresentar um problema de coluna. A pessoa tem um problema, às vezes tem um olhar difícil, olha só, às vezes a pessoa tem um olhar difícil para alguém da família, do clã, lá, um problema de saúde que a mãe ou a avó teve, por exemplo. Ah, eu tive uma avó que eu era muito ligada, mas ela teve um problema renal e eu não consegui, naquele tempo, entregar muito no decorrer dessa doença. Eu posso vir a ter um animal com esse problema. E transferir esse desejo de cuidar agora para esse animal, para conseguir preencher esse vazio que eu sinto, essa culpa, talvez, né, por não ter conseguido entregar lá naquele tempo. Então, tem muitas nuances na questão da sintomatologia. É muito profundo isso, né? Porque como você falou, às vezes né, igual, é uma coisa simples ali, né? Ah, eu tô triste e a minha gatinha percebeu que eu tô triste, aí se aproximou de mim, aí a gente tem um nível, né? Que, uau, o bicho é sensitivo, ok. Mas não, pode chegar num nível muito mais profundo. Sim, com certeza. E muitas vezes chega num nível bem mais profundo. Tem uma projeção ali, né? Tem uma projeção. E aí, falando de projeções, a gente não só projeta as relações dos nossos animais, mas a gente também projeta neles as nossas dores, as dores da nossa criança. Então, por exemplo, o ato de maternar um animal, que é muito comum, muitas vezes a mulher vai maternar o animal no intuito de entregar para ele tudo que a alma dela sente que faltou da sua mãe. Então, isso gera um desequilíbrio na relação com o animal. Então, animais que são maternados de fato, na alma, emocionalmente maternados, são animais que adoecem muito. São animais que têm sintomas inespecíficos, que eu chamo, então, aquele sintoma, assim, o animal, ele vomita, ele tem diarreia às vezes, ele tem uma tosse, mas tu não consegue chegar na origem daquele sintoma, tu não consegue fechar um diagnóstico, aquilo varia muito, alguns tratamentos funcionam, depois deixam de funcionar. Por quê? Porque aquela a pessoa necessita que o animal necessite dela todo o tempo. Então, ela não consegue lidar com um ser independente. Também tem essa diferença nas pessoas que se relacionam melhor com cães e com gatos. Porque os gatos, em geral, já trazem essa independência. Então, as pessoas não conseguem nem dominar a personalidade do gato, né? E nem ter deles esse consentimento quase que integral que o cachorro tem para que haja interação. Então, às vezes, quer interagir com o gato, ele não quer. Então, tu não consegue lidar com ele como se ele fosse um ser maleável. Tu consegue ter alguns animais mais sensíveis, emocionalmente mais conectados. Mesmo assim, eles têm uma vontade própria um pouco mais ressaltada que a do cachorro. Então, a gente também tem que entender que essas pessoas que, por exemplo, não conseguem lidar com gatos, elas têm uma questão nas relações delas que está se refletindo nessa relação. Olha que interessante, hein? Com certeza você já pensou alguém aí que não gosta de gato, né? Eu pensei, porque tem gente que não suporta gato, né? Exatamente. Ah, é traiçoeiro, o gato não é. Ele não retribui, na verdade, ele retribui, só que a forma dele retribuir, dele se colocar na vida, é com individualidade. E ele mostra para a pessoa isso. Olha, eu sou um ser, tu vem até aqui, daqui para cá tu não consegue invadir se eu não quiser. E as pessoas que não gostam dos gatos, muitas delas têm essa dificuldade de impor limites. Ou de respeitar o limite do outro. E aí ela não consegue lidar com esse ser tão individual, que é o felino. Muito interessante. Olha que insight, não? E presente. Então é isso. Olha como é interessante, né? Realmente, até o nosso afastamento dos animais quer dizer alguma coisa para nós. Exatamente. Muito interessante. Aí nós recebemos uma caixinha de pergunta ontem, que é onde a pessoa falou assim: olha, o bichinho não dá conta de ficar sozinho no apartamento. O bichinho não dá conta de ficar sozinho no apartamento. E aí eu pergunto para você, Fernanda, o bichinho não dá conta mesmo? Então, essa questão da relação, do equilíbrio da relação com os animais, a gente tem que atentar para a questão do tamanho. Então, como eu falei,
quando os pais nos dão a vida, eles são maiores do que nós. Quando a gente dá a vida para os filhos, a gente é maior que os filhos. Quando a gente olha para um animal, a gente tem que olhar para ele do mesmo tamanho que a gente. Ele não é nem menor e nem maior. E é assim que a gente enxerga o desequilíbrio na relação. Então, tem pessoas que acham os animais maiores do que elas. Então, acham assim, que são seres superiores, que são seres mais evoluídos. E a pessoa vira um escravo do seu pet. Então, a pessoa trabalha só para comprar coisa para o pet. A pessoa não compra nada para si, só compra para o pet. A pessoa não vive porque ela tem que viver com o pet. E esse é um dos caminhos que leva esses animais a não conseguirem ficar sozinhos, tá? A pessoa achar que ele é muito, ele precisa muito dela no sentido de que ela tem que estar ali servindo ele como um deus egípcio, e aí ela não consegue se afastar porque ela sente culpa de não estar fazendo isso. E a outra relação invertida é quando a gente olha para o pet como pequeno. Então, ele sempre infantilizado, sempre pequeno, e aí a gente sente que ele realmente é incapaz de ficar sozinho. É incapaz de se cuidar, e nesse movimento de ficar sozinho, ele pode se machucar, botar fogo na casa, ser preso, chamar o bombeiro, porque aí as pessoas começam a ter uma insegurança absurda que é sentida pelo animal. Então, como eu falei antes, o animal sente o campo. O animal se comunica, eles se comunicam entre eles e com a gente pela pineal, pela telepatia. Ele consegue entender a nossa postura, não aquilo que a gente fala. A gente diz, só falta falar. Não, ele fala, só que a fala dele não é vocalizando, né? É se comunicando, de fato, telepaticamente com a gente. Então, ele entende a nossa postura. Se tu vai lá, deixa o teu animal e diz para ele assim, eu vou ali, já volto e vai ficar tudo bem. Mas dentro tu tá com medo que realmente todo esse desastre, essa catástrofe aconteça, ele vai perceber o que tu tá sentindo e não aquilo que tu tá falando. E nesse caso, a pessoa passa essa insegurança para o animal. Ela passa para ele a seguinte mensagem: você não é capaz de ficar sozinho. E ele, nessa questão de satisfazer o equilíbrio, o animal fica com uma insegurança no sentido assim, vai acontecer alguma coisa de errado. Porque o humano que tem que me passar a segurança está inseguro. Então ele fica em estado de alerta. Vai acontecer alguma coisa de errado, vai acontecer alguma coisa de errado. Então eu não quero ficar aqui sozinho, eu preciso ir junto, porque vai acontecer alguma coisa de errado. Não me deixa sozinho. Aí o animal começa a entrar em crises de ansiedade real mesmo, assim. E muitos são medicados para isso. Só que, na verdade, mudando a postura do tutor, a gente consegue trazer segurança e estabilidade para o animal. A pessoa tendo um olhar para aquele ser como um ser completo, que ele realmente não precisa dela, porque se tu pegar, por exemplo, um cachorro de rua, muitas vezes ele não tem um humano para chamar de seu. E ele levanta, ele acha comida, ele se alimenta, ele toma água, ele sobrevive. Aí a gente coloca um animal dentro de uma casa e começa a imaginar que se a gente não estiver olhando para ele, alguma coisa de errado vai acontecer. E aí ele pensa, meu Deus, alguma coisa de errado vai acontecer. E começa a entrar nesses pânicos. Então, alguns vocalizam muito, se debatem, às vezes se machucam, e aí, de fato, confirma aquilo que o tutor estava pensando. Realmente, ele não tem condição de ficar sozinho. E uma outra coisa que tu falou bem ontem, quando tu respondeu essa caixinha, é uma questão que é bem comum, tá? Que é, por que que eu não quero viver do lado de fora? E aí as pessoas deixam de fazer muitas coisas com essa desculpa, eu não posso sair porque eu não posso deixar meu cachorro sozinho. Isso é bem Então, então eu tenho medo de quê do lado de fora? O que que pode acontecer comigo do lado de fora? Qual é o pior cenário? Por que que eu não quero ir? Por que que eu não quero interagir? Né? Puxando também para um outro bloco de parcerias tutor-animal, que são aquelas pessoas que se fecham com seus animais. No sentido de a única relação confiável que eu tenho é a relação com o meu animal. É uma proteção de ir pro confronto, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender que confronto não é conflito. O confronto nos faz crescer, o confronto é ficar de frente com o outro.
a enxergar esses espelhos nos outros, né? É Sim. olhar para o outro e ver o que te incomoda ali e pensar, mas está me incomodando porque onde é que isso está em mim? E É se a olhar, gente para para pensar, é muito mais desafiador, né? com Porque, certeza. por exemplo, vamos colocar, manter uma amizade. É muito mais desafiador. Porque um dia você vai encontrar a pessoa, ela pode estar bem. Um dia você pode encontrar a pessoa, ela pode estar mal. Você tem que lidar com aquilo. Tem as diferenças de opiniões, as Exatamente. diferenças de preferências. Então é Um dia tu muito pode encontrar uma amiga e falar uma coisa para ela e ela te dá uma real, te largar uma verdade na cara que tu não vai aguentar. E tu pode confessar a mesma coisa pro teu cachorro e ele não vai te julgar. e ele depende de você, né? Porque você coloca água, coloca Então fica ração. mais confortável eu escolher um animal para meu melhor amigo do que eu ir para esse confronto. Mas é o confronto que vai me fazer crescer. É o confronto que vai me fazer evoluir. Então, a gente tem uma sociedade bastante infantilizada na questão da emocional, né? Bastante infantilizada. E com a vinda da pandemia, que a gente tinha essa noção assim, todo mundo vai ficar saudoso de se relacionar, isso só piorou. As pessoas adotaram mais animais, se fecharam mais com seus animais nos seus mundos e continuaram olhando para todos os outros como inimigos. Então, Sim, se tu pensa diferente de mim, se eu torço para um time e tu torce para o outro, se eu sou politicamente da direita e tu é da esquerda, se eu gosto de dia e tu gosta de noite, se eu bebo e tu não bebe, tu é meu inimigo. Porque eu quero sempre ir para a rua, como uma boa criança, e encontrar só gente igual a mim. E não tem. Não existe essa pessoa, não existe esse gêmeo emocional, intelectual, cultural. Não existe. Não existe esse espelho perfeito na rua. Existe um espelho imperfeito, que ele vai te mostrar as tuas dores. E quem tem exato, um bom amigo, tem um amigo que aponta o dedo e diz: olha, tu tá errado aí. E quem é inteligente emocionalmente, maduro emocionalmente, pega essa dica e faz alguma coisa. Não se exatamente, fecha, não faz birra, não diz prefiro cachorro do que gente, sabe? Não diz assim, prefiro ficar aqui no meu mundinho do que sair pra rua pra me relacionar. exatamente. Então é como a gente falou, né? Olhar para o nosso relacionamento com os animais com mais curiosidade e até me perguntar onde é que eu estou precisando amadurecer de repente, né? Eu Exatamente. lembro que a gente já até comentou, né, Fernanda? Por exemplo, assim, não, eu não recebo pessoas em casa porque o meu cachorro não deixa. Meu cachorro late, meu cachorro morde. Aí você tem que se perguntar o quê? Qual Aonde parte está a minha reatividade, né? Aonde eu me sinto invadida e reajo? exatamente, tipo, é uma desculpa perfeita. No fundo, eu não quero receber pessoas, então eu já tenho um cachorro raivoso para não precisar receber pessoas. E não precisar assumir a responsabilidade de dizer que eu não quero receber essas pessoas. Aí eu jogo a responsabilidade pro cachorro. Só que a carga emocional que a gente joga para os animais, ela se torna pesada. E os adoecimentos também vêm disso. Eu tô carregando uma coisa que não é minha, tô carregando uma coisa que é tua. Então ele quer te devolver. Ele acaba adoecendo para que tu consiga olhar para ele e te perguntar: de onde está vindo isso? Onde é que eu posso resolver isso aqui? Mas quando um animal toma uma mochila pesada da gente, ele adoece. Porque a vida deles, vão combinar, a vida deles realmente é muito fácil, muito prática. Eles têm o dia de hoje, eles aproveitam esse dia, eles têm fé no que vai acontecer, eles têm fé que vão se alimentar, eles têm fé que o sol vai nascer, eles têm fé que vão dormir. Eles não ficam com preocupações. Algumas que a gente tem são genuínas, mas a maioria delas são desnecessárias. É Então, engraçado isso, né? Você acabou de falar uma coisa que já pegou em mim. Eu sou assim, né? Por exemplo, se amanhã eu sei que o meu dia vai ser mais puxado, eu fico ansiosa de, por exemplo, não, eu tenho que dormir mais cedo. Ai, não, eu tenho que conseguir dormir mais aí não cedo, consegue dormir. porque senão eu não vou aproveitar amanhã. Mas é como você falou, o bichinho, ele só dorme, pronto, né? Tipo, se eu tô cansada, eu durmo.
Tem uma analogia, eu não lembro de quem é que falou isso, mas fala muito sobre a fé dos pássaros. Os pássaros ao entardecer, eles vão para as árvores, eles dormem, se recolhem, e na manhã seguinte eles amanhecem cantando. Eles não sabem onde que eles vão catar o alimento deles, mas eles sabem que vai estar lá. Eles não sabem onde vão beber água, mas eles sabem que vai estar lá. E eles já amanhecem fazendo aquela festa, né, que a gente vê, que a gente é acostumado a ver, porque eles têm fé, né? A gente costuma relacionar fé com espiritualidade, religião, mas fé é confiar na vida. E o ser humano tem muita dificuldade de confiar na vida. A gente fica procrastinando as realizações, pensando num momento melhor, que a gente não sabe se a gente vai ter. E se preocupando. Claro, como eu disse, com coisas genuínas, a gente tem coisas que a gente tem que se preocupar, a gente tem que abastecer a geladeira, senão no outro dia não tem comida. A gente não sai comer pastinho e semente na rua mesmo. Mas, assim, às vezes a gente se preocupa com coisas que a gente não. Que no hoje não faz diferença a gente se preocupar, porque a gente não vai conseguir resolver. Então, olhar para os nossos animais intimamente, olhar para eles, para o comportamento deles natural, e puxar o comportamento natural para a gente, porque a gente também é natureza, às vezes a gente não se vê como natureza. E puxar esse comportamento natural de aproveitar um momento, de ficar 5 minutos de olho fechado no sol, como os gatinhos gostam de fazer, né? De tirar uma boa soneca. Pode ser que tu tenha 10 minutos depois do almoço e tenha vontade de tirar uma soneca e não tira porque fica preocupado se vai se dormir, se vai atrasar, se vai... E às vezes isso vai dar um prazer pro teu dia, tu vai render melhor. E os animais, eles simplesmente fazem. Sim. Esses dias uma amiga falou assim que ela olha pro sofá e fica com raiva porque ela não pode sentar no sofá. Aí ela até falou assim: eu tenho vontade de vender esse sofá para resolver esse problema. Aí a gente até falou, né? Mas você já considerou a possibilidade de sentar no sofá? E Porque ficar. não dá tempo, ela diz porque não dá tempo na vida. Aí, no fundo, a gente viu até uma culpa, né? De o que vão dizer se eu sentar. Mas às vezes é 10 minutinhos, 20 minutinhos que você para e relaxa no sofá, né? O bichinho sabe muito bem fazer isso, né? Então, O animal sabe aproveitar a vida, aproveitar a vida. E nem sempre aproveitar a vida esse conceito de não fazer nada. Mas às vezes também é. Às vezes a gente também precisa ficar um tempo sem fazer nada. A gente precisa tirar um momento, principalmente nós mulheres que ocupamos vários papéis durante o dia, a gente precisa de um momento para relaxar e para nos trazer para nós, né? Olhar para a gente e dizer assim, como é que eu estou me sentindo aqui agora? Respirar um pouco, sabe? Tomar um fôlego. Porque a gente vai vivendo a vida no automático, então estamos falando aqui para tutoras também, né? Então, assim, é o cachorro, aí tu levanta, aí tu tem que dar comida, aí tu tem que juntar cocô, aí tem o passeio, aí tu toma o banho, aí toma o café, vai trabalhar, aí tem a criança, aí leva na escola, aí faz o almoço e lava a roupa, e aí chega no fim do dia, é essa preocupação que tu tem aí, eu tenho que dormir cedo, porque amanhã começa tudo de novo. Então, quem sabe se em algum momento do meu dia, né, eu me colocar na minha agenda por algum tempo. E pode envolver os nossos animais isso. Pode ser na hora do solzinho, né? Pode ser no fim da tarde, quando eu chego em casa, antes de recomeçar as tarefas domésticas, antes de recomeçar o caos que é preparar o dia seguinte. 15 minutos, 20 minutos no sofá, fazendo um carinho no teu gato. isso regula o sistema nervoso, né? Com certeza, com certeza. Se permitir, né? Se permitir. Então, o olhar para os animais, ele tem essas, principalmente essas duas nuances. O olhar que a gente só tem o agora, né? Eles sabem muito bem disso. A gente só tem o agora. O que passou, passou, e o próximo passo, eu não sei se ele vai acontecer, nem como ele vai acontecer. A gente não tem o controle disso. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E treinar esse olhar para os animais que convivem com a gente. Treinar o olhar para qualquer alteração eu poder me perguntar: o que está acontecendo aqui? Isso tem a ver comigo? Mudou alguma coisa em mim nesses últimos dias? Sabe? Eu me estressei no trabalho, eu me incomodei com alguém,
Eu tô correndo muito, não tô me olhando, eu não tô me dando um tempo de respirar. O que que tá acontecendo de diferente? Por que que o meu animal mudou de comportamento de repente? Será que isso não é meu? Será que ele não tá me sinalizando algo? E Será que sabe o ele não tá me que é convidando a parar um interessante? pouquinho? E, assim, por exemplo, aqui em casa nós temos duas gatas e uma delas é muito mais ativa, espoleta, brincalhona, ela é mais nova, né? Ela tem um ursinho que ela brinca com ele, parece criança. Ela brinca assim, ela joga ele pra cima e aí ela pega, então parece que ela tá brincando com um bonequinho, né, de lutinha, é muito engraçado. E às vezes ela esconde o bichinho em alguns lugares e fica miando pra gente pegar. É a brincadeira dela. Então, sempre que é na minha, eu já falo pro meu enteado, né? O que ela tá. Por que que ela tá miando? Vê o que que ela tá precisando. Será que, né, ela perdeu o bichinho dela de novo? Vai lá ver por que que ela tá te perturbando, né? Porque ela tá sinalizando algo que ela precisa. Sim, com certeza. Então, a gente tem esse olhar pro bichinho de, olha, o que ele está precisando? Ele está alimentado? A caixa de areia está limpa? Será que ela quer brincar agora? Será que ela está muito ansiosa? E às vezes a gente faz isso aqui, né, com o bichinho, e não faz isso consigo mesmo. Não faz. Não faz. Muitas vezes, acho que na maioria das vezes. Às Então, vezes a antes, gente até pode se sentir estranha, diferente, mas a gente não para identificar de onde essa sensação está vindo. então olha, se dessa live toda você pegar só isso, né, antes de se preocupar com o seu bichinho, e você precisa se preocupar com o seu bichinho, porque isso é certo, né? Você se responsabilizou de Claro, ser tutor, então você tem que ser tutor, tem que ser tutora. Mas a sua primeira responsabilidade é com quem? é consigo, né? Se não tem, se a gente não tem saúde, se a gente não tem descanso, se a gente não se reconhece, não se cuida, não tem bichinho, não tem casa, não tem trabalho, não tem filho, não tem marido. Então, com certeza. Nós mulheres ocupamos vários papéis, né? Mas é sempre importante lembrar que o papel que vem antes de todos é ser mulher, é o nosso papel com a gente mesmo. Então, se a gente não cuidar da mulher que a gente não consegue ocupar nenhum direito, né? Nenhum dos outros papéis, inclusive ser tutora. Então, a gente vê muitas pessoas que se envolvem na causa animal profundamente e muitas vezes são pessoas que se abandonam, não se cuidam, não se organizam para ser sua prioridade. Só a gente pode ser a nossa prioridade. Porque senão a gente não tem estrutura para dar, né? A gente só pode dar aquilo que nos sobra. Se a gente não tem, não está preenchida de nós mesmos, né? A gente não tem sobra para dar, nem para os animais. Não, e Assim como a até gente busca, né? você falando isso, é o equilíbrio mais uma vez, né? Sim, É, com certeza. há 2 semanas a minha família foi para Natal passear. E aí a gente foi numa lagoa. Então, assim, que lagoa maravilhosa, que clima maravilhoso, que comida maravilhosa. Aí tinha vários gatinhos abandonados lá. E aí tinha até um que tinha alguma deficiência ali na coluna, né? E aí a gente fez carinho naquele gatinho. Aí na hora de almoçar a gente pegou um peixinho e deu para ele, porque estava um tempo sem comer. Mas aí, né, a gente até comentou com o meu enteado, a gente não pode ficar triste, tão triste, a ponto de não aproveitar o passeio. O que a gente podia fazer para ajudar esse bichinho hoje a gente fez. Exatamente. A gente deu peixe para o gatinho que estava com fome lá na lagoa. Mas não tinha como fazer além disso para ele. Fazer uma grande reverência, né? E concordar com o destino do outro. E isso a gente tem dificuldade de fazer com os outros humanos mesmo, né? A gente quer sempre salvar todo mundo. A gente quer sempre dizer o que que a gente acha que é melhor para cada um. A gente quer dizer o que a gente acha que é melhor para o nosso pai, para nossa mãe. A gente quer dizer o que que é melhor para o nosso marido. A gente sempre quer. A gente sempre quer se colocar num lugar de salvar, né? E com os animais não é diferente. Só que quando a gente olha para esses animais que vivem na rua, que passam dificuldades, e a gente consegue concordar com o destino deles e olhar para a força deles, de passar por essas coisas que a gente acha difíceis mesmo.
a gente consegue se apequenar para se igualar na construção do equilíbrio. Então, tem uma fala do Décio que ele fala assim: quem não consegue entender o destino, quem não consegue aceitar o destino difícil do outro, é porque sente em si que naquela situação não conseguiria ter tanta força. Então, quando a gente reconhece quem está passando por um destino difícil, reconhece a força, a gente se apequena. E a gente tem dificuldade de se apequenar. A gente gosta de ser grande, grande aos olhos do mundo, grande aos olhos dos nossos pais, né? Então tudo começa lá, nesse primeiro círculo. Mas a gente tem isso. Então, quando a gente olha para os animais, e aí tem de novo essa questão do fechamento do tutor com o animal na amizade. A gente tem de novo essa mesma impressão. Quando a gente olha para os animais, a gente tem a falsa impressão que a gente pode ser tudo com eles, porque eles não falam. Então, se tu olhar para o gato com pena e te comover a ponto de sentir muita pena dele, ele não vai abrir a boca e dizer assim: tu tá louca? Olha aqui a vida que eu tenho o mundo nas minhas patas, né? Porque às vezes a gente consegue ter uma noção de saúde pública, a gente entender que os animais domiciliados têm mais saúde, que isso gera um controle de zoonoses e tudo mais. Mas se tu parar para pensar, a vida para eles em liberdade é muito mais prazerosa que domiciliado. Sim. Até porque, né, eu sigo bastante conteúdo de animais no Instagram. Aí tem, né, o barulhinho que o gato faz, porque ele tem energia para caçar. E Sim. aqui ele não precisa caçar. Então, Exatamente. muitas vezes está frustrado, né? Porque ele tem uma energia, uma curiosidade. E a gente hoje precisa ter essa noção de que domiciliar, castrar, proteger, cuidar dos animais é um resultado de um problema que a gente mesmo criou, porque a gente não castrava, a gente não fazia controle populacional e a gente chegou numa população, superpopulação que a gente tem hoje de animais e a gente tem que se responsabilizar por isso. Isso tem nossa interferência. Nos animais domésticos a gente tem interferência. Então a gente precisa ter essa consciência, né? E também não ficar com pena dos animais, porque também tem gente que domicilia o animal e tem pena do animal domiciliado. Também não, ele tá ali porque ele precisa estar. A gente precisa entender que os animais não estão muito preocupados com os julgamentos das coisas, eles só vivem. Eles só aproveitam aquilo que eles têm disponível. Então, também não ficar nessa coisa, meu Deus, tá domiciliado, tá preso, eu prefiro que, então não quero, ou vou soltar de qualquer jeito, né? A gente vive hoje muitos riscos de saúde pública mesmo, né? Aqui na minha cidade a gente tem uma questão muito forte com a felve e com a esporotricose, que é uma zoonose que também está bem importante nos humanos. Aqui tem um número bem alto de pessoas contaminadas pela questão dos gatos soltos, né? Então a gente também tem que entender que é um problema que a gente gerou e a gente tem que se responsabilizar por isso. Mas quando acontece uma coisa no dia a dia, no comum do dia a dia, tu encontra com animais de rua e eles estão vivendo a vida deles da forma que eles conseguem, é isso, a gente precisa concordar com o destino deles. Nem todos vão conseguir estar domiciliados, nem todos vão conseguir estar abrigados, e tá tudo bem, tá tudo certo. Assim como as pessoas que a gente se relaciona, às vezes estão passando por algumas dificuldades de saúde, de dinheiro, que a gente fica no afã de querer ajudar, mas é o destino daquela pessoa. O que a gente pode fazer com isso? A gente não precisa ter pena, a gente pode se compadecer, conseguir entender. Olha, realmente, essa situação não é uma situação fácil. Se colocar no lugar do outro no sentido de como é que será que seria para mim estar nessa situação? E oferecer uma ajuda nunca imposta. Vamos falar um pouquinho de ordens da ajuda, né? Porque com os animais a gente precisa falar muito de ordens da ajuda. Essa ajuda nunca pode ser imposta, né? Ela tem que ser uma ajuda de acordo com aquilo que a pessoa está necessitando. Porque senão tu tira a força da pessoa. E a ajuda também não tem força. Então, com os animais não é diferente. A gente também precisa se lembrar das ordens de ajuda quando a gente quer ajudar um animal. Sim, você falando disso, por exemplo, né? Ai, tadinho, o bichinho vai ver que eu tô comendo e vai ficar com vontade e dar comida de humano para comida, né, pro bichinho. O que que é? Prejudicando a saúde do animal porque não sabe dizer um não. Isso tá em quem, né? Em quem que tá essa questão? Não é no animal. Então a gente precisa também entender que somos espécies diferentes, respeitá-los como a espécie que são. Então, se tu tem um gato, se tu tem um cachorro, a moça fez várias perguntas ali no meu Instagram sobre peixes.
Então, respeitar a espécie de cada um e as necessidades de cada espécie, entender que os animais, eles jamais vão querer ser humanos. Então, tem uma fala muito ambígua, que é bastante difundida, que é assim, ó, eu não prefiro cachorro que gente. Não gosto de gente, prefiro cachorro. Essa mesma pessoa diz assim, meu cachorro pensa que é gente. E eu gosto do meu cachorro. Olha a distopia, né? Então, eu não quero ser gente, mas eu quero que meu cachorro seja gente, porque eu preciso me relacionar com gente. Mas eu só me sinto segura me relacionando com o animal. Então, eu começo a projetar nele uma relação de humano a humano. Não, e assim, esses dias eu recebi um vídeo, menina, que é aquilo, né? Até nos comentários já falavam que, meu, isso não é saudável. Criticando quem deixa o cachorro dormir fora de casa. Aí tinha, assim, sabe, como se você estivesse prejudicando demais o cachorro, maltratando o cachorro, por deixar ele dormir do lado de fora. E aí tinha pessoas, assim, colocando o cachorro na cama, sabe, cobrindo, como se fosse uma criança. E a gente sabe, né, tem as raças de grande porte que não, né, precisa correr, precisa caçar. O Border Collie, por exemplo, né, gente, o bicho pastoreou ovelhas. E você querer cuidar dele como se ele fosse um bebê e colocar ele para dormir na caminha, cobrindo com lençol. Então, realmente, o problema da humanização Sim, o problema da é humanização é muito grande e gera problemas de saúde. Então, subir e descer dos móveis gera problemas articulares, problema de coluna. Animais que comem realmente compartilham as comidas com seus tutores. São animais fortes candidatos a ter problemas renais e hepáticos com precocidade. Então, a humanização, ela não é só uma questão emocional, ela também se torna um problema de saúde física com o tempo. Então, cachorro não foi feito para subir e descer. Cachorro foi feito para andar no plano, né? Se tu olhar Eu tenho uma colega que ela fala assim: se tu olhar na natureza, ele vai buscar um pão para comer? Se tu olhar na natureza, ele vai buscar um biscoito para comer? Então não vai, né? Então, eles são seres naturais, embora eles já estejam muitos, muitos milhares de anos domesticados, mas os animais são seres naturais. Os gatos a gente ainda considera eles semidomésticos, né? Porque os gatos têm uma facilidade de se tornar selvagens e tem, às vezes, uma dificuldade de serem domiciliados. Se tu pega um gato mais selvagem, às vezes é muito difícil ao longo da vida tu domesticar ele. Então, faz muito pouco tempo que a gente se aproximou dos gatos. Então, também tem isso. O gato ainda tem um comportamento mais natural. Mas o cachorro, ele se condiciona muito fácil com aquilo que a gente oferece. E esses condicionamentos podem trazer problemas de saúde física. Porque a gente começa a tratar o animal como se ele fosse parte da família, mas não respeitando ele dentro da espécie dele. A gente começa a querer transformar ele num mini humano. Então a gente veste, a gente perfuma. Os tutores que mantêm os seus animais dentro dos cães, principalmente dentro de casa, não toleram o cheiro do cachorro quando é cheiro de cachorro. Então ele tem que estar sempre perfumado, lavado, escovado. Pessoas que não convivem bem com pelos soltos, então eles soltam pelo, a gente solta cabelo o dia inteiro, né? Sim. Então a gente precisa entender que são seres diferentes de nós. E aí a gente cada dia mais bombardeia esses animais com coisas artificiais que a gente está acostumado. Então hoje a gente tem muitas questões de alergia, muitas questões de pele. Por quê? Porque a gente lava tudo muito, a gente perfuma tudo muito. Hoje a gente tem essa popularização das aromaterapias. Então é um aromatizador todo dia ligado. Tu não sabe se aquela essência faz bem para o animal, se não faz. É muito perfume em roupa, é amaciante, é sabão disso, é sabão daquilo, é alvejante, não sei o quê. Daqui a pouco tu tá tendo um problema de pele, por exemplo, um problema alérgico com o animal, que é só dessa convivência tão próxima com esse boom de coisas que a gente oferece que vão contra a natureza deles. Então, tem se popularizado bastante nos pet shops os banhos em gatos. que Né? não faz sentido, né? Não faz sentido, não quando prejudica o emocional do gato. quando eu era mais nova, quando eu morava com os meus pais, eu tentava dar banho no gato. Aí eles me arranhavam tudo.
E hoje, não, hoje eu já tenho essa coincidência, essa consciência, né? Que só no caso extremo você vai precisar da benzetacina. Se sujar, se tiver com uma questão de pele que tu precise fazer um tratamento dermatológico, porque nem isso eles têm, porque eles conseguem equilibrar a microbiota da pele deles tranquilamente fazendo o grooming deles. Então, tu tem uma saúde que tu interfere por tu querer humanizar o animal. E aí não reclame de se arranhar, né? Eu já passei por isso. Não, é um estresse gigantesco, né? O gato depois ele quer se lamber inteiro para tirar aquele cheiro que tu colocou. Passa o estresse do próprio banho, passa o estresse pós-banho, e até ele conseguir se entender como gato de novo na natureza dele leva um tempo. Então, isso gera um pico de cortisol aí por uns bons dias. Então, tem coisas que a gente não deve fazer. A gente precisa primeiro perguntar se é bom para eles, antes de perguntar se é bom para nós. Sim. E aí, uma coisa que você me comentou antes também, Fernanda, é da intenção, né? Então, quando eu adoto um bichinho, quando eu escolho um bichinho, você pode falar um pouquinho mais para a gente da intenção? Então, a intenção, ela comanda que relação eu vou ter com esse animal. Essa intenção é do momento desse encontro. Eu me sinto sozinha e quero adotar um animal. Primeiro, vamos se perguntar, por que eu estou me sentindo sozinha? O que me falta? Que falta eu me preencher como pessoa, como mulher. Então, tá faltando coisas do meu passado, provavelmente, da minha primeira relação lá com os meus pais, com a minha mãe, ou de outras coisas que vieram ao longo da minha vida, que deixaram alguns vazios. Então, às vezes, a gente vai lá adotar o animal por essa questão, não para que ele seja uma companhia, mas porque ele se sentir sozinho, ele vem de algo mais profundo, e o animal já entra ali nessa relação que nos faltou. Então, ele pode, por exemplo, ocupar o lugar da nossa mãe e a gente virar o famoso escravo do cachorro. Então, é assim, tudo que eu faço, eu quero que o cachorro goste de mim, e tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que correr, tudo que eu preciso fazer para ele vem primeiro. Então eu tenho que correr para atender ele. Por quê? Porque isso era uma projeção que eu tenho com a minha mãe. Então eu quero que a minha mãe veja em mim uma boa filha, me veja, né? Me veja como eu sou. E aí servindo o animal é como se eu estivesse servindo a minha mãe. Eu não sei se fica meio confuso assim para quem não entende de divisão sistêmica, mas é mais ou menos isso. A gente teria que olhar mais profundamente para cada caso, mas é mais ou menos isso. Que outras intenções podem acontecer? Por exemplo, quando eu tive um aborto, quando eu perdi um filho, então o animal pode realmente entrar nesse lugar de filho. Quando eu tenho alguma dificuldade, olha, é bem importante essa, para as meninas aí. Quando eu tenho uma dificuldade em ter um relacionamento de casal. Por quê? Porque às vezes eu tenho dificuldade de ter um relacionamento de casal, eu estou indisponível, e essa indisponibilidade está lá na minha relação com meu pai, por exemplo. Só que eu vou lá e adoto um cachorro não tão pequeno e coloco ele na cama comigo. E aí, essa culpa de me relacionar com alguém e tirar o cachorro da cama fica como cortina de fumaça sobre a minha própria indisponibilidade, porque na verdade eu não estou mesmo com esse espaço. Mas eu vou lá e fisicamente coloco esse animal para ocupar esse lugar. Não, e Então, para quem tá solteira, tá, gente? Essa dica é importante, né? Você tem espaço na vida para essa pessoa se aproximar de você. exatamente. E aí tem assim, né? Por exemplo, ou a pessoa dorme eternamente numa cama de solteira, ou ela tá até numa cama de casal, mas aí, como você disse, o cachorro já dorme lá. Então, Muitos gatos, às vezes, também, às vezes muito 3, 4 gato, gatos ocupando o lugar da outra pessoa. até livro, né? E Então, tem assim, uma outra questão também nos casais. Às vezes o casal está indisponível, se relaciona, mas está indisponível. Porque acontece muito. O casal está indisponível e se relaciona. E ele não consegue olhar para essa indisponibilidade dentro da relação. Eles não conseguem se olhar para se entender qual é o espaço que um tem que abrir para o outro. E aí eles vão e colocam um cachorro no meio da cama. O cachorro está a serviço de que eles realmente não se olhem.
E também são animais que geram muita demanda do casal, muitas vezes, para que eles juntos façam alguma coisa. Então, tem que levar no veterinário junto, tem que dar o remédio, o cachorro não toma sozinho, tem que pegar outro, tem que dar. Então, o cachorro está a serviço de, na verdade, de disfarçar eles de olharem para si, mas ao mesmo tempo de manter eles unidos até que eles consigam resolver. Então, muitas pessoas não se separam por causa de animais. Eu já ouvi até de colegas veterinários. Eu protelei a minha separação porque eu não ia conseguir levar os meus animais, então eu fiquei mais tempo no casamento para não me separar das minhas cachorras. Então, eles entram em muitos lugares. Então, quando a gente tem um animal problemático, um animal que adoece muito, um animal que tem um comportamento muito desafiador, é importante que a gente volte lá no momento dessa adoção, dessa compra ou desse encontro e entenda que intenção a gente tinha e como estava a nossa vida naquele momento. O que eu estava vivendo naquele momento que abriu espaço para que esse animal chegasse num lugar disfuncional. E aí eu não preciso fazer nada com esse animal, eu só preciso olhar para esse momento, resolver ele de alguma forma e ir liberando esse animal para que ele fique no lugar dele, seja só o meu companheiro de vida ali. Libere ele para ele ser quem ele é. E aí os comportamentos se resolvem. Aí os comportamentos melhoram. Aí os sintomas desaparecem, aí os tratamentos funcionam. Não é mágica. É trabalho interno, é árduo. Tem uma cliente minha aqui na live que eu disse para ela essa semana assim: não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é rápido nem que é indolor. É difícil, demorado e dói. Mas a gente precisa ter esse olhar para nós, para poder liberar os nossos queridos, para que eles sejam quem eles são. Que eles sejam o nosso cachorro, que ele tenha os comportamentos naturais de cachorro, que ele seja o nosso gato, que ele tenha os comportamentos naturais de gato, que ele seja o nosso peixe, como a moça lá, não sei se ela tá aí, mas se ela vai ver depois, que eles tenham um tempo de vida adequado, que é o problema dela lá, que eles morrem muito. A gente olhando pra gente, para as relações que a gente precisa manter com saúde, né? As relações equilibradas, a gente consegue liberar os animais para que eles sejam só prazer na nossa vida. Sim. Que eles Então, não nos dêem trabalho, que eles não nos pesem. o objetivo é esse mesmo, né? Que o bichinho não sofra por nossa causa. Exatamente. Ele não sofra com um sintoma que é nosso. Exatamente. E Mas é bom aí, lembrar, Ana, assim, ó, essa questão tu falou muito bem até, foi bom que uma coisa que eu não mencionei em toda a live. Não se culpar por o animal estar nesse lugar, sabe? Não se culpar por ele estar carregando algo nosso. Primeiro, porque ele está tentando equilibrar a nossa relação com ele. Então, ele está nos entregando algo. como você Segundo, usou a expressão, né? Você usou a expressão aqui para mim. A gente conversou um pouquinho antes dessa live e uma expressão muito que a gente usa muito na constelação, né? É que o bichinho está a serviço. a serviço, Então, não tem coincidência dele estar ali, algo dele também precisa ser vivenciado ali, eles também estão a serviço, eles também estão em evolução. Então, tudo que é bom para nós, que parece ruim para nós e se torna bom para eles é a mesma coisa. Então, são desafios que fazem eles crescerem como seres individuais. E todo mundo está sempre no lugar certo, mesmo eles. E Então, aí, não ter pena. é uma coisa ajuda. muito bonita, né? É uma coisa muito bonita. Sim, se você já pensou num bichinho, se você já teve um bichinho, ou se você tem um bichinho, e você percebe uma carga emocional ali nele, né? Isso faz parte. No sentido, né? Eu lembro de uma consteladora muito que eu admiro bastante, e aí ela perdeu um gato. E aí ela chorou assim, contando para as pessoas. Esse gato, ele era mais que um gato para mim. Ele me lembrava alguém, ele acolhia uma dor minha. Porque, sim, os animais, eles estão a serviço. Então, isso vai Exatamente. acontecer. A gente quer tomar mais cuidado para ter um relacionamento mais saudável com eles, mais equilibrado. Mas isso inevitavelmente vai acontecer.
Alguns animais, eles vão nos ajudar, sim, no luto que a gente está vivendo. Com certeza, Alguns animais vão ajudar a gente numa separação que a gente está com vivendo. certeza. São cuidados, né? Eu falo assim que os animais eles são presentes de Deus para Com nós. certeza, são. Deus sabia que nessa altura do campeonato ia estar mais difícil, né? E que a gente ia precisar, sim, né? É um animal doméstico que está ali e muitas vezes ele vai entrar num momento difícil para que você consiga continuar. Exatamente. É importante a gente lembrar que uma coisa não exclui a gente se relacionar bem com os nossos animais, não impede a gente de se relacionar bem com as outras pessoas. Com as outras pessoas, melhor a gente vai se relacionar com os nossos animais. Porque a gente vai se preencher nos lugares certos. Os animais vão nos dar aquilo que a gente precisa tomar deles e as pessoas vão nos dar aquilo que a gente precisa tomar delas. Então, não existe essa dualidade. Eu gosto de me relacionar com os animais e eu não gosto de me relacionar com pessoas. Não. Tu não precisa excluir ninguém, né? A visão sistêmica fala muito disso, de não excluir ninguém, né? Realmente não excluir ninguém. Então, tu não precisa. Tu precisa realmente buscar essas relações com as pessoas que são desafiadoras para ti, que te levam para o confronto, que te levam para crescer, para que a tua relação com o animal ela se torne mais prazerosa, mais leve. Para ti e para ele. Então, não existe essa dualidade, não existe isso, né? Eu gosto de gente, eu prefiro cachorro do que gente, né? Que é a frase clássica da medicina veterinária. Eu prefiro cachorro do que gente. Gente, o cachorro não vem consultar sozinho. Tu vai ter que te relacionar com uma pessoa naquele momento da consulta. E se tu não olhar para o tutor, se tu não olhar para as necessidades do tutor, tu não consegue nem clinicar direito. Só vai dar remédio para o cachorro, é só isso que vai acontecer. Se tu não conseguir entender como uma família funciona, se tu não conseguir entender quais as pessoas estão próximas daquele animal, o que aquelas pessoas sentem em relação àquele animal, quais as capacidades que aquela pessoa tem de realizar um tratamento com o animal, de o que é possível para aquela família. Então, se tu não olhar para os humanos, tu não consegue nem clinicar direito. Então, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer e entender que as relações humanas, elas são muito importantes. Que a gente precisa fazer igual o cachorro, a gente precisa amar a própria espécie, porque quando o cachorro sai na rua, ele enxerga outra, a primeira coisa que ele quer fazer é sair lá, cheirar o outro, balança o rabinho. Eles amam ser quem eles são, e a gente odeia ser humano. Então é isso, assim, a gente precisa amar a nossa própria espécie, entender que a gente é rico de natureza, que a gente somos seres naturais, tanto quanto eles, e que a gente precisa se relacionar entre si, porque somos gregários, somos feitos assim, vivemos em comunidades, mas precisamos olhar uns para os outros. Porque enquanto todo mundo estiver olhando para baixo para o seu cachorro, aqui a coisa fica difícil. Perfeito, perfeita essa sua colocação, pergunta. Agora, gente, caminhando já no final da nossa live, eu gostaria que a Fernanda contasse pra gente um ou dois casos, assim, onde você atendeu os tutores e os pets com uma questão sistêmica envolvida. Para quem está aqui, para quem de repente até gostaria de marcar uma consulta, conta pra gente, assim, um ou dois casos que te chamaram a atenção, que exemplifica alguma das coisas que a gente comentou aqui. Então, vou contar um caso que já tem bastante tempo, foi muito em seguida que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com fisiatria e atendi uma cachorra de porte grande que teve um problema no quadril, fez uma cirurgia. A cirurgia dela não ficou perfeita, ela continuou com dor e continuou mancando. A cachorra precisava perder peso, não perdia. A cachorra tomava várias medicações, na época ela tomava um suplemento e 2 medicações e fazia fisioterapia 2 vezes na semana. E não havia um resultado visível desse procedimento cirúrgico que deveria ter sanado o problema. Aí a tutora buscou um outro profissional, o próximo profissional disse que a situação em termos cirúrgicos era bem complicada, precisaria colocar uma prótese na cachorra, que era uma coisa bastante cara e que talvez pudesse também não resolver. E aí a tutora veio para mim e disse assim, o que tu pode fazer com as tuas terapias que possa ajudar ela? Eu disse, a gente pode fazer uma constelação.
E a gente fez a constelação e havia uma questão da tutora envolvida. A tutora também tinha uma dor articular no joelho, mas não falava com ninguém. Também tinha a questão de mobilidade, né? Tinha passos que ela queria dar e não conseguia dar. Tinha emaranhamentos que ela precisava se desvencilhar e ela não conseguia. E aí tudo aquilo que a gente viu na constelação foi bem impactante para ela, mas ela conseguiu logo fazer algo de bom com aquilo. Eu continuei atendendo a cachorro e a gente não falou mais sobre o assunto durante uns 3 a 4 meses. E aí um dia ela foi diminuindo a solicitação dos atendimentos, foi diminuindo, e aí a cachorra estava tendo uma sessão a cada 3 semanas. E aí eu perguntei para ela, tu acha que a constelação surtiu um efeito aqui? E ela falou assim, eu acho. E eu não quis falar antes, mas ela perdeu peso, fazendo as mesmas coisas, ela perdeu o peso, e ela só tá tomando suplementos, 2 remédios, um remédio para dor e um anti-inflamatório que ela tomava de uso contínuo, eu já tirei. E tá fazendo uma fisioterapia a cada 3 semanas. Então, foi proveitoso no simples olhar de uma questão da tutora e o movimento que ela fez, porque só constelar não adianta, né? A gente precisa ter disposição para fazer os movimentos que são necessários. Então, esse, para mim, foi um dos grandes casos assim que eu tive, em que o sintoma melhorou consideravelmente, né? E a tutora conseguiu ver que aquilo ali estava de acordo com o que ela estava sentindo no momento mesmo, realmente. E um outro caso que eu posso trazer para vocês de uma pessoa bem próxima a mim, que comentei contigo até o dia que a gente conversou, que tinha um sentimento muito ruim em relação à morte do pai, né? O pai dela passou mal na tarde e faleceu à noite, e quando ele passou mal à tarde ele comentou com ela, mas ela pediu para ele ir ao médico, ele não foi, e aí ele faleceu à noite e ela ficou se culpando durante um bom tempo, que ela deveria ter ido lá, pego ele, levado no médico, e talvez ele tivesse vivo. E a gente sabe que a morte não é assim, né? Que ela é uma coisa muito grande, ela é muito maior do que nós e a gente não tem nenhum controle sobre ela. Uns 2 ou 3 anos depois, a cachorra dela teve um problema de saúde, teve um sintoma e desse sintoma ficou detectado que ela tinha um problema de saúde muito sério, que já não era tratável. Então era só esperar realmente as coisas acontecerem. E ela mesma trouxe isso para mim, ela disse. Agora, a morte está me mostrando que eu não posso nada com ela. Que eu só tenho que esperar. Porque agora eu tenho tudo na mão. Eu poderia pegar ela, eu poderia fazer tudo que era tratamento com ela, eu poderia pagar para ela tomar medicações, eu poderia. E não tenho o que fazer. Eu só tenho que esperar ela adoecer mais e morrer. Então, existem coisas que os animais fazem, movimentos que eles fazem para nos ensinar muito, né? Nos ensinar a lidar com coisas que a gente, como ser humano, a gente tem uma arrogância de achar que a gente controla. Então, acho que são histórias que mostram que a visão sistêmica e as repetições de histórias que os animais nos trazem, elas nos servem muito. Estão a serviço mesmo, realmente, de nos melhorar, de nos fazer crescer e de nos fazer olhar para a vida com um olhar mais leve. Perfeito, Fernanda, perfeito. Então é isso, gente. Quem tem uma situação, né? Ai, olha, meu bichinho está sempre apresentando tal sintoma, está sempre apresentando tal comportamento. 2 bichinhos que brigam muito. Exatamente. As relações entre eles, as relações deles com a nossa casa, com o nosso ambiente, as relações deles com outras pessoas, sintomas inespecíficos, doenças que são tratadas e voltam. Tudo isso a gente pode olhar mais profundamente, através das constelações, através da própria terapia sistêmica, quem quer fazer um acompanhamento. A gente vai olhando para a tua relação com o animal e vai ressignificando tudo aquilo que tem de dor no teu coração. Perfeito. E é muito bom saber disso, né? Que bom que a gente chegou nesse ponto de consciência, de entender que, como a Fernanda falou, né? É muito importante olhar para os nossos bichinhos
cuidar deles como a gente se propôs, mas não deixar de olhar para os seres humanos ao nosso redor, não deixar de olhar para a nossa vida, não deixar de olhar para as nossas dores, né? Porque o bichinho muitas vezes vai entrar aí como substituto da própria vida, dos próprios processos da vida. Com certeza. E Muito a, entra mesmo. a vida, ela tem isso, né, de morrer, renascer. Então, sim, ao longo da vida a pessoa vai passar por perdas, vai ter que ressignificar isso, vai ter que deixar um luto para trás, um peso para trás, vai ter que se arriscar, vai ter que aprender a conviver com um, aprender a conviver com o outro, amadurecer. E os bichinhos, se você não está tendo uma relação prazerosa e saudável com o seu bichinho, pode ser um sinal de que outra coisa precisa de atenção agora, né? Quando a gente cuidar Exatamente. bem de si, a gente vai conseguir cuidar bem do nosso bichinho e ter esses momentos felizes. Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana, pelo convite. Agora a gente vai esperar. Se vocês ficaram com dúvidas, podem mandar no direct de uma ou de outra, que a gente mesmo coloca ali no Instagram, no Stories, que é para todo mundo poder ver, né, as respostas. Isso. E a Fernanda, ela está na região de Santa Catarina? Não, Rio Grande do Sul. Do sul do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, ó, se você quiser passar numa consulta com a Fernanda, distância não é impedimento, né? Não, hoje em dia não é mais. Então, entre em contato com a Fernanda se tem uma situação pontual aí com o pet, né, para que você possa ter essa ajuda, tanto para o seu animal como para você, né? Eu também faço atendimentos de constelação familiar, então se você já percebeu aqui na nossa conversa alguma das suas dores, então você pode contar com a gente e a gente fica muito feliz, né, de tornar esse conhecimento acessível para que mais pessoas possam investir no seu desenvolvimento e na sua saúde. Isso aí. Um beijo, então. Pessoal, vai ficar gravada, né? Mas não deixem de dar um like, de enviar para alguém que vai tirar proveito e de fazer suas perguntas no pós-live, tá bom? Um beijo, bom dia para todos. Tchau, tchau.